Levítico capítulo 10, estaremos lendo os 3 primeiros versículos desse texto. E assim diz a palavra do nosso Deus. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram ao Senhor fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Oremos, meus irmãos, nesse instante, que o Senhor Deus nos guie, nos conduza no entendimento verdadeiro da sua palavra. Diante, Senhor Deus, da tua santa palavra estamos, e reconhecemos, Senhor, desde já nossa total incapacidade de entendê-la, a nossa total capacidade de amá-la, a nossa total capacidade de praticá-la, se o Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, não mover, não guiar o nosso coração. Por isso, Senhor Deus, nesta noite, nós rogamos ao Senhor, diante da tua palavra aberta, rogamos ao Senhor que desvende os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Não permita, Senhor Deus, que a tua igreja não seja nutrida. Não permita que a tua igreja não seja alimentada. Não permita, Senhor Deus, que a tua igreja não tenha acesso à água pura, água vinda, Senhor Deus, diretamente dos mananciais da tua palavra. Rogamos que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos conduza, nos livre e nos preserve de erros, Senhor Deus. É assim que nós te oramos, no nome do Santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quanto fogo estranho existe no mundo religioso hoje? Muito mais do que geralmente é percebido. Fogo que não foi autorizado por Deus. Fogo que não foi aceso por uma brasa do seu altar. Fogo que não é alimentado com combustível do Espírito. Declarou o pastor, pregador do passado, A.W. Pink, há quase 50 anos, nos seus mais poderosos sermões, intitulado Fogo Estranho. Sempre que leio, meus amados irmãos, esta declaração de A.W. Pink, faço-me a seguinte pergunta: qual a implicação desta declaração para os nossos dias? Qual a implicação desta declaração para nós? Não apenas cristãos presbiterianos, mas cristãos históricos, batistas, congregacionais, reformados, que caminhamos no século 21, no presente século. Diante deste questionamento, lembro-me que não somos cristãos perdidos no tempo, e no espaço e na história. Lembro-me que sabemos em que cremos, porque sabemos aonde as nossas raízes estão, porque sabemos de onde viemos. Lembro-me que sabemos em que cremos, porque sabemos que as nossas raízes estão alicerçadas, estão baseadas, fincadas na autoridade da Escritura, na suficiência da palavra de Deus. De modo que foi por esta convicção que Lutero, Calvino, John Knox e os demais reformadores batalharam, lutaram, consagraram todos os seus ministérios. Não para que as nossas convicções, nossos pais, somos nós herdeiros da fé, estivessem fincadas sobre tradicionalismos e conceitos humanos, mas para que a Escritura, e tão somente a Escritura, a palavra de Deus, jamais deixasse de ser a nossa única regra de fé e prática. Por isso, os reformadores,
ao promoverem a reforma da igreja no século XVI, foram diretamente ao coração do corpo. Começaram a cirurgia pelo órgão responsável por bombear sangue, por levar sangue para o corpo. E se pensarmos na igreja como corpo de Cristo, o que de fato ela é, perguntamos qual é o órgão responsável por bombear sangue, por bombear vida, por bombear Cristo para todo o corpo. E a resposta é o culto. O culto. Não é por acaso que o primeiro brado da reforma protestante foi sola Escritura. Somente a Escritura. E este brado não começou fora da igreja, mas este brado foi dado dentro da igreja. Este brado foi dado no culto. Quando os reformadores, diante dos tradicionalismos de Roma, se levantaram, se ergueram e declararam sola Escritura. Somente a Escritura conduzirá, guiará o nosso culto ao Senhor Deus. Todavia, reconheçamos, meus amados irmãos, fazemos parte de uma geração que não apenas ignora, mas parece odiar, detestar este princípio. Temos visto mais e mais elementos e práticas estranhas sendo introduzidas no culto ao Senhor Deus. Temos visto mais e mais o nome do Senhor Deus sendo profanado, sendo ultrajado por meio de ajuntamentos idólatras e profanos. Temos visto mais e mais uma realidade, inclusive, semelhante à narrativa que nós lemos agora. Olhamos para o texto que nós lemos e observamos o contexto. E observamos que o tabernáculo havia sido construído. As ordenanças haviam sido estabelecidas. O modo pelo qual os israelitas deveriam cultuar estavam prescritos, registrados na lei do Senhor. Vejamos que do capítulo 1 ao capítulo 8, os sacerdotes receberam todas as instruções necessárias para conduzirem o povo na adoração, conforme as detalhadas instruções dadas e entregues pelo próprio Deus. No capítulo 9, temos as instruções da cerimônia de consagração daqueles que exerceriam o ofício sacerdotal sobre o povo israelita. De modo que, no capítulo 10, no capítulo que nós lemos, temos o registro do primeiro ato de culto realizado por aqueles que foram consagrados ao ofício sacerdotal. E aqui temos diante de nós Nadab e Abiú, recém-consagrados ao ofício sacerdotal. Mas eis, meus irmãos, que algo assombroso acontece. No primeiro ato de culto, no primeiro ato como sacerdotes, realizado por ambos, diz o texto, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O que aconteceu aqui, meus amados irmãos? O que provocou a ira do Senhor Deus a ponto de fulminá-los desta forma? Atentemos para o versículo 24 do capítulo 9 e vejamos que o mesmo ato de culto fora ministrado anteriormente por Arão, porém com uma diferença crucial. O texto diz no versículo 24 do capítulo 9: e eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Em outras palavras, meus irmãos, o fogo que deveria consumir o povo de Israel, consumiu o cordeiro imolado por Arão. Por isso o texto diz que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Mas agora observemos que no verso seguinte, o verso 1 do capítulo 10, encontramos Nadab e Abiú pondo cada um fogo em seus respectivos incensários e caminhando em direção aos santos dos santos. Porém, o texto afirma que ao fazerem isso, diz o texto, trouxeram fogo estranho
perante a face do Senhor. Ora, meus amados irmãos, parece-me que a expressão tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo foi a causa do evento relatado no verso 2. Digo isto porque no versículo 24 do capítulo 9, a narrativa mostra que o fogo que Arão carregou não foi produzido por ele mesmo, por Arão, mas foi produzido pelo próprio Deus. Sendo assim, parece, meus irmãos, que a produção deste fogo era prerrogativa única e inegociável do Senhor Deus, e não do sacerdote. Portanto, no versículo 24 do capítulo 9, vemos que o fogo produzido por Deus consumiu o holocausto, trazendo júbilo, trazendo redenção e salvação para o povo. Já no capítulo 1, do capítulo 10, do versículo 1 do capítulo 10, observamos que o fogo produzido pelo homem, por Nadab e Abiú, trouxe morte, trouxe condenação, trouxe tristeza. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque se achegaram a Deus da forma como o Senhor Deus não havia ordenado. Fizeram o que não estava prescrito nas leis e preceitos instituídos pelo próprio Deus. Achegaram-se e cultuaram a Deus não de acordo com o princípio regulador instituído pelo próprio Deus, mas se achegaram e cultuaram a Deus de acordo com o princípio regulador dos seus corações idólatras e egoístas. Achegaram-se e cultuaram ao Senhor Deus, trazendo fogo estranho. Diante disto, meus amados irmãos, diante de tal fato, qual foi a reação do Senhor Deus por tal afronta à sua santidade, por tal afronta à sua lei? Mais uma vez o texto diz no verso 2: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante a face do Senhor. Percebam então, meus amados irmãos, que o mesmo fogo lançado para consumir o cordeiro, no capítulo 9, foi o mesmo fogo que consumiu Nadab e Abiú, no capítulo 10. O tema central, meus amados irmãos, claro, desta narrativa, não é a morte de Nadab e Abiú. Mas o tema central desta narrativa que nós estamos lendo e estudando no momento é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. O propósito maior desta narrativa é apontar para o Senhor Jesus Cristo. Portanto, sejamos conduzidos ao Senhor Jesus e leiamos o verso 3, que diz assim: e falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor diz: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Percebam, meus amados irmãos, que a espora que provocou Moisés a registrar tal evento não foi simplesmente o assombro da morte de Nadab e Abiú, mas foi justamente a assombrosa manifestação da gloriosa santidade de Deus. Se nós atentarmos, veremos que o cerne desta passagem encontra-se na expressão: se cheguem a mim, se aproximem de mim. Desta forma, meus amados irmãos, aqui nós temos uma clara referência, através desta expressão, ao propósito central da mensagem do Evangelho, da pregação do Evangelho. Em outras palavras, meus amados irmãos, lembremos que Adão, lá no Éden, ao quebrar o pacto firmado no Éden com o Senhor Deus, perdeu permanentemente o acesso à árvore da vida, o texto relata. Isto é, perdeu permanentemente o acesso ao que a árvore da vida simbolizava, apontava. E uma vez que a árvore da vida simbolizava comunhão com Deus, acesso a Deus, o homem,
ao quebrar o pacto, foi privado desta comunhão, foi privado deste acesso. E não apenas ele, mas com ele toda a humanidade foi lançada, foi posta para fora do Éden. Portanto, meus amados irmãos, aqui está o nosso representante, Adão, expulso da presença de Deus, lançado para fora da presença de Deus, separado da comunhão com Deus, totalmente incapaz de achegar-se a Deus. Mas que graça, meus amados irmãos! Mas o Senhor Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia, institui então um novo pacto. Pacto este não firmado ou alicerçado nas obras de Adão, mas nas obras do segundo e último Adão, o qual Paulo, no capítulo 5 de Romanos, irá dizer que é Cristo. Cristo, o Filho de Deus, torna-se então o intermediador e fiador do chamado pacto da graça. E para este pacto, meus amados irmãos, é instituído um sinal que foi apresentado já no Éden, e que continuou sendo apresentado e presente nas leis cerimoniais da nação de Israel. Um sinal que o Senhor Jesus falou a respeito, dizendo: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Desta forma, meus amados irmãos, nenhum homem, após Adão, pôde aproximar-se de Deus. Nenhum homem, após Adão, pôde achegar-se a Deus sem trazer, sem apresentar o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus. Eis o tema, eis a mensagem central de todo o livro de Levítico, meus amados irmãos. Não é por acaso que por todo o livro nós vemos o Senhor Deus declarando ao povo de Israel: ninguém se achegue a mim, ninguém se aproxime de mim sem o sangue do Cordeiro. Nenhum sacerdote entre, nenhum sacerdote ouse entrar nos santos dos santos sem levar o sangue do Cordeiro. Meus amados irmãos, não ousemos nos apresentar a Deus. Não ousemos cultuar a Deus. Não ousemos nos dirigir a Deus. Não ousemos nos achegar a Deus. Não ousemos dirigir ao Senhor Deus qualquer ato de louvor, adoração ou culto, sem o sangue do Cordeiro. Fora do Filho, meus amados irmãos, a parte do Filho, o Pai manifesta e manifestará de eternidade a eternidade sobre aqueles que zombaram do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Tão somente a sua santa ira, o seu santo furor, o seu santo ódio, a sua santa justiça. Mas quão gracioso, meus amados, quão gracioso, quão saboroso, quão deleitoso, quão totalmente desejável é a revelação do conhecimento do Pai na face de Cristo, como dirá o apóstolo Paulo. De modo que onde o conhecimento do Pai se revela no Filho, através do Filho, a esperança, redenção e salvação para o pecador. Pois quando o fogo da santa ira de Deus é lançado, não cairá sobre o pecador arrependido, uma vez que já caiu de uma vez por todas sobre o Cordeiro de Deus, quando este esteve na cruz. Portanto, meus amados irmãos, o primeiro princípio da adoração bíblica é, e não pode ser outro,
não nos acheguemos a Deus para cultuá-lo, se não trouxermos em nossas mãos o sangue do Cordeiro. Sem o sangue do Cordeiro, meus amados irmãos, sem o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado na cruz, o nosso ajuntamento, as nossas orações, os nossos louvores, as nossas pregações serão tão somente para juízo e maldição sobre as nossas vidas. Ouviremos o Senhor Deus declarar, assim como declarou a Israel pela boca do profeta Amós, dizendo: aborreço Israel, aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias da tua lira. Portanto, meus amados irmãos, o primeiro princípio da adoração bíblica é: não nos acheguemos a Deus sem o sangue de Cristo, sem o sangue do Cordeiro. Diante, meus amados irmãos, destas assombrosas, mas impressionantes verdades da palavra de Deus, eu pergunto: o que se espera daqueles que sabem, que reconhecem que não há outro meio, que não há outro caminho pelo qual possam se achegar a Deus, se não for através do Senhor Jesus Cristo? Interessante, meus amados irmãos, que o versículo 1, na sua parte final, trará a seguinte expressão: e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. O que se espera, portanto, meus amados irmãos, daqueles que se achegam a Deus, justamente é o que se esperou de Nadab e Abiú. Isto é, que eles tivessem se apresentado a Deus, que eles tivessem se apresentado, se achegado, cultuado, adorado a Deus, conforme o próprio Deus lhes ordenara, conforme o próprio Deus havia estabelecido na sua lei. Tal verdade, meus amados irmãos, nos leva a entendermos que o Senhor Deus não apenas estabeleceu qual deve ser o conteúdo da adoração do seu povo, mas o Senhor Deus também estabeleceu qual deve ser a forma que o povo deve cultuar. Mas antes, meus amados irmãos, do conteúdo e da forma do culto que o Senhor Deus instituiu e requer, Ele estabeleceu principalmente a motivação que deve permear o nosso coração e mente, sempre que nos achegamos à sua face com o propósito de cultuá-lo. Quero dizer que tanto o nosso coração quanto a nossa mente devem estar inundados, devem estar saturados de temor por sua santidade e de júbilo, de alegria, por sua graça, em nos prover o Cordeiro. Mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado, enaltecido, diante de todo o povo. Santidade e graça não se separam, estão unidas. Júbilo, alegria e temor e reverência também não se separam, estão unidos. Mas, meus amados irmãos, fazemos parte de uma geração que não apenas zomba da santidade de Deus, mas barateia a graça de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou que aqueles que estão nele, que estão unidos a ele, se dirigirão a Deus chamando-o de Pai. Pai. Mas não podemos nos esquecer, meus amados irmãos, de que ele é o nosso Pai que está nos céus. Ele é o nosso Pai, mas não é como qualquer pai. Ele, o Senhor Deus,
é aquele que é santo, é aquele que transcende toda a criação, é aquele que está assentado num alto e sublime trono, e cuja terra e cuja criação não comportaria a manifestação da sua glória. De forma, meus amados irmãos, de que não podemos tratá-lo ou nos achegarmos a ele como um igual, mas devemos nos achegar a ele com os nossos corações tomados de santo temor e júbilo. Devemos nos achegar a ele, meus amados irmãos, não com os nossos corações elevados e altivos, mas com os nossos corações quebrados, com os nossos corações despedaçados pelo poder do Evangelho do seu Filho. Devemos sim, meus amados irmãos, como declara o salmista, nos achegar a ele com cânticos de júbilo e louvor pelos seus poderosos feitos, mas sem nos esquecermos de que, meus amados irmãos, se estamos diante da sua santa presença e não somos consumidos e não somos tragados por sua santidade, é porque, então somente porque trazemos em nossas mãos o sangue do Cordeiro. Não somos consumidos, meus amados irmãos, por causa do sangue do Cordeiro. Interessante, meus amados irmãos, que os santos do Antigo Testamento compreendiam bem as implicações da santidade e da graça de Deus. Da mesma forma como os santos do Antigo Testamento anelavam pela sublime, gloriosa e desejável graça de Deus, clamavam pela morte, quando o Senhor Deus manifestava perante seus olhos centelhas, lampejos apenas da sua santidade, da sua glória, tamanha convicção de pecado que tomava conta dos seus corações. Mas hoje, meus amados irmãos, testemunhamos uma geração de chamada adoradores, que está totalmente embriagada, que está totalmente entorpecida por uma teologia maldita, imunda e diabólica que tem cada vez mais adentrado pelas portas das nossas igrejas. Uma geração que tem a ousadia de se achegar diante de Deus sem Cristo, sem a representatividade de Cristo, e diante da presença do Senhor Deus, declarar aos risos, aos pulos: quando eu estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar. O que é isto, meus amados irmãos? O que é isto, se não fruto de uma teologia peçonhenta, maldita, imunda e diabólica que tem, repito, adentrado as portas das nossas igrejas e levado muitos a se dirigirem a Deus como um Deus bonachão, um bobão, um Deus carente e frágil que ultimamente está aceitando qualquer coisa que seja chamada de culto. Sempre que leio, meus amados irmãos, a vida dos reformadores, a vida dos puritanos, de grandes homens de Deus do passado, como A. W. Pink, como o pastor Martin Lloyd Jones, de como esses gigantes de Deus zelaram e lutaram durante todos os seus ministérios pela pureza do culto, por um culto bíblico, por um culto cristocêntrico, por um culto trinitário. Eu pergunto, por que os nossos cultos estão cada vez mais mundanos, pragmáticos e saturados de fogo estranho? E não apenas, meus amados irmãos, o conteúdo, mas porque o culto tem deixado de ser um momento de choro e profundo lamento pelo nosso maldito pecado, que consome cada vez mais a nossa satisfação em Deus. Porque, meus amados irmãos, sequer
A obra de Cristo não é mais anunciada. A obra de Cristo não é mais cantada ou proclamada. A minha angustiante e desesperadora conclusão é: nós, meus amados irmãos, fazemos parte da geração mais ignorante a respeito do ser de Deus, dos atributos de Deus, da natureza de Deus. Somos a geração que mais prega Deus é amor, mas desconhecemos o Deus que também é fogo consumidor. E por consequência, toda essa ignorância refletirá na forma como nós prestamos o nosso culto ao Senhor Deus. De forma que, meus amados irmãos, se o nosso coração não se inflama na oração, é porque não sabemos a quem estamos orando, a quem estamos nos dirigindo, porque se soubéssemos, os nossos corações ficariam em chamas sempre que nos dirigíssemos ao Rei dos Reis. Se quando a palavra do Senhor Deus é fielmente exposta e o nosso coração não é tomado de reverência e santo temor, é porque, meus amados, temos ignorado a autoridade, suficiência e poder da palavra do Senhor Deus. Se quando sairmos daqui, inclusive, não formos para as nossas casas, prepararmos os nossos corações, prepararmos as nossas mentes para a chegada do dia do Senhor, é porque desconhecemos a beleza, glória, propósito e significado do dia do Senhor. Se quando, meus amados irmãos, nos aproximarmos e nos aproximamos da mesa do Senhor, e lá, na mesa do Senhor, não contemplamos o corpo de Cristo que foi rasgado, que foi triturado, que foi moído e desfacelado pelo nosso pecado, é porque desconhecemos o significado, glória e propósito da ceia do Senhor. E não haverá, meus amados irmãos, não haverá salvação, não haverá redenção para as nossas vidas, e não haverá esperança, redenção para esta geração fora do Cordeiro de Deus. A parte do Cordeiro de Deus, fora do Filho, ninguém se achegará ao Pai. Se não corrermos, meus irmãos, para Cristo em fé e arrependimento, mas nos apegarmos a uma vida que se opõe ao Evangelho, o que acontecerá? Nós teremos um dia de enfrentar Deus sem Cristo. Isso significa, meus amados irmãos, que estaremos sem qualquer conforto, pois fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo, a parte de Cristo, não há redenção. Fora de Cristo, a ira de Deus reina de forma desenfreada. Mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado, enaltecido diante de todo o povo. Ainda há uma expressão no final do versículo 3 que eu desejo observar com os irmãos. No final do versículo 3 do capítulo 10 está escrito: porém Arão se calou. Porém Arão se calou. Interessante, meus amados irmãos, que alguns comentaristas, alguns estudiosos do Antigo Testamento, afirmam que aqui, exatamente nesta expressão, não temos uma boa tradução. Uma vez que a expressão se calou aqui no texto, não aponta apenas para a atitude que Arão teve de simplesmente não falar palavra alguma. Mas a expressão usada no texto hebraico revela e aponta para além, aponta para o estado do coração de Arão.
Isto é, meus amados irmãos, a expressão se calou, na verdade, mostra que o coração de Arão, diante da palavra do Senhor Deus, se aquietou, ficou em paz. A questão é, meus amados irmãos, o que poderia trazer paz ao coração de um pai que acabara de testemunhar a morte dos seus filhos diante de Deus? E a resposta que o texto nos dá é esta: saber que o nome do Senhor Deus foi glorificado. Saber que o nome do Senhor Deus foi exaltado. Saber que o nome e a santidade do Senhor Deus foi enaltecida. E aqui, meus amados irmãos, nós temos o fim principal e supremo do culto ao Senhor. E qual é? A sua glória. Tão somente a sua glória, a manifestação da glória de Deus, a proclamação da glória de Deus, a exaltação da glória de Deus, o louvor da glória de Deus, o enaltecimento da glória de Deus, é o supremo e principal propósito pelo qual o Senhor Deus nos convoca, nos chama a prestarmos culto ao seu santo nome. E estejamos certos, meus amados irmãos, quanto mais Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro, é glorificado, e quanto mais Cristo é exaltado, e quanto mais Cristo é enaltecido, e quanto mais Cristo é proclamado, mais e mais o nome do Senhor Deus é glorificado. Por isso, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor Jesus orou dizendo: Pai, glorifica, exalta ao teu Filho. Para quê? Para que o Filho te glorifique a ti. E o que mais, meus irmãos, eu pergunto? O que mais exalta ao Senhor? O que mais enaltece o nome do Senhor Deus? E o que mais glorifica o nome do Senhor Deus entre as nações? Do que um povo que se achega à sua presença, um povo que se aproxima dele, trazendo nas suas mãos o sangue do Cordeiro. E o que mais exalta, eu pergunto novamente, meus amados irmãos, e o que mais enaltece o nome do Senhor Deus, e o que mais glorifica o nome do Senhor Deus entre as nações, do que um povo que se achega à sua presença com os seus corações tomados de santo temor e júbilo, para prestar-lhe um culto conforme as suas ordenanças, conforme as suas ordens. E o que seria, meus amados irmãos, o que seria um culto conforme as suas próprias ordenanças? O que seria? Senão um culto saturado, senão um culto inundado, senão um culto recheado da glória, da beleza, majestade, santidade e excelência da mensagem do Evangelho. Que mensagem, meus amados irmãos, é esta? Que mensagem é esta que deve inundar o nosso culto do começo ao fim? Que mensagem é esta? A mensagem, meus amados irmãos, que declara que se nós não somos fulminados pelo santo furor de Deus, é porque diante do Pai, o Filho, ao interceder por nós, apresenta o argumento dos argumentos, o qual não é outro e não pode ser outro senão a cruz, senão o seu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Por isso o escritor aos Hebreus declara que a intercessão do Senhor Jesus Cristo é perfeita, cabal, definitiva e absoluta. Pois Cristo, meus amados irmãos, não é apenas aquele que intercede, que ora por sua igreja,
mas Ele mesmo, o Filho, se apresentou como sacrifício vivo para ser imolado, para ser rasgado, para ser triturado por ela. Pois Cristo, o Filho de Deus, não é apenas aquele que intercede por sua igreja, que ora por sua igreja, mas Ele mesmo é aquele que carregou sobre si todas as iniquidades, idolatrias, pecados e transgressões do seu povo. Pois Cristo não é apenas aquele que intercede por sua igreja, mas Ele é aquele que bebeu todo o cálice. Isaías declara que este cálice era um cálice sem mistura da ira de Deus no lugar do seu povo. E a Escritura também nos diz, meus amados irmãos, que este cálice, o cálice da ira de Deus, não estava quase cheio, ou pela metade, mas estava transbordante, de tal forma, meus amados irmãos, que mesmo sendo Ele, o Senhor Jesus Cristo, justo e perfeito, a Escritura nos diz que o Pai teve prazer, que o Pai teve satisfação em moê-lo, em rasgá-lo, em triturá-lo, em sacrificá-lo. Por quê, meus amados irmãos? Porque a Escritura nos diz que Ele foi feito pecado, maldição em nosso lugar, de forma que o Pai fez com o Filho, enquanto este esteve na cruz, aquilo que Ele faria conosco por toda a eternidade. E mais uma vez perguntamos: por que isto foi necessário? Por quê? Para que a justiça, meus amados irmãos, para que a santidade do Senhor Deus, que foi ferida, fosse completamente satisfeita. O seu santo ódio, a sua santa ira fosse aplacada. E então a graça, a sua misericórdia superabundasse sobre a vida da igreja, sobre a vida dos eleitos. O puritano, meus amados irmãos, Thomas Watson, na sua impressionante e poderosa obra, A Ceia do Senhor, inclusive, se Olério trouxe essa obra, não deixem de possuí-la, de não apenas possuí-la, mas devorá-la. Ele declara o seguinte sobre o corpo partido de Cristo: quando os condimentos são moídos, então exalam suave aroma. Assim, quando Cristo foi moído na cruz, Ele nos exalou a mais doce fragrância. O corpo de Cristo, sendo crucificado, foi a quebra de um invólucro de precioso unguento, o qual encheu o céu e a terra com o seu perfume, com o seu aroma. Quando nos achegamos, meus amados irmãos, diante do Senhor Deus, trazendo nas nossas mãos o sangue do Cordeiro, quando nos achegamos ao Senhor Deus, trazendo nossos corações tomados de temor por sua santidade, mas ao mesmo tempo júbilo por sua graça em nos ter provido o Cordeiro. Quando nos achegamos ao Senhor Deus e lhe prestamos um culto saturado, inundado e recheado da glória, da beleza, da excelência do Evangelho, este culto sim, lhe chegará como um aroma suave e agradável às suas narinas. Não por causa de nós, não porque o ministério de louvor cantou muito bem, não porque a igreja estava cheia, não porque o pregador expressou-se de uma forma irrepreensível, não por causa das nossas obras, não por causa dos nossos méritos ou qualidades pessoais, mas um culto saturado, um culto inundado e recheado da beleza,
glória e excelência do Evangelho, do começo ao fim, lhe chegará, sim, como aroma suave e agradável às suas narinas, tão somente por causa do seu Filho, por causa de Cristo, tão somente por causa de Cristo, o Cordeiro de Deus, o nosso culto será aceito. Por isso, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, deve ser o centro da nossa adoração. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, seu caráter, obras, deve ser o tema da nossa adoração. Por isso, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo deve ser a glória e beleza do nosso culto, pois Ele, tão somente Ele é a glória e beleza da igreja. Sem o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, não há beleza. Sem o Senhor Jesus Cristo não há glória. Sem o Senhor Jesus Cristo não há satisfação. Sem o Senhor Jesus Cristo não há aroma suave e agradável às narinas do Senhor Deus. Por isso, meus amados irmãos, a proclamação da glória, a proclamação das obras do Cordeiro deve ser o anseio da nossa adoração. Desejo, meus irmãos, concluir lendo uma das descrições litúrgicas mais exuberantes e impressionantes que já tivemos acesso. Abramos a palavra do Senhor Deus no capítulo 4 do Apocalipse de João. Apocalipse, capítulo 4, declara assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer, pois depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono está alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ainda no trono, como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do seu trono.
proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir. O Apocalipse, meus amados irmãos, o livro do Apocalipse não é sobre o fim de todas as coisas. O Apocalipse é sobre Cristo. Cristo e a sua igreja. A Bíblia não aponta para o homem. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, conta uma história apenas. A história do Filho de Deus. A proclamação, meus amados irmãos, a proclamação da glória, a proclamação da realeza, a proclamação da beleza, majestade e excelência do Cordeiro deve ser o propósito, deve ser o tema e anseio da nossa adoração. Pois, como declarou o puritano John Flowell, no seu poderoso sermão intitulado Cristo, totalmente desejável, ele declara: como todos os rios são reunidos no oceano, que é o lugar de encontro de todas as águas no mundo, assim Cristo, a beleza, a glória da igreja, é o oceano no qual todos os verdadeiros deleites e prazeres se encontram. Se o culto, meus amados irmãos, é o coração que bombeia sangue para o corpo, tal como dizia John Knox, a função do culto ao Senhor é tão somente bombear vida, bombear Cristo, bombear o Cordeiro de Deus para o corpo, para a igreja. Oremos. Bendito e eterno Deus, rogamos que, de acordo com a Tua vontade, o que foi exposto nesta noite crie raízes no coração da Tua igreja, dos Teus eleitos. Ó Senhor Deus, usa a Tua igreja, o Teu povo, como um instrumento em Tuas mãos, para manifestar a glória, a beleza, a realeza do Teu Filho, de forma que Ele seja proclamado entre as nações como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seja este, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o tema e o propósito do nosso culto ao Senhor. Amém.